Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E por que a gente ama? Essa é a ilusão mais poderosa da mente. Rapaz, do Ludo Viajante. Espero já um vídeo profundo. Será que isso é uma ilusão? O amor é uma ilusão? Fica aí. Ou o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa? Play. O Acho que é uma amor. flor roxa. Esses dias eu estava olhando umas imagens na internet quando me veio uma pergunta à mente. Por que nós amamos? Por quê? Parece uma pergunta simples, mas não é simples coisa nenhuma. Responde, A confusão Fausto. começa na linguagem. Enquanto nós temos uma ou duas palavras para definir o amor, os gregos tinham 9, cada uma com um significado bem distinto. Tá zoando. Só para citar algumas, Eros, Filia e Ágape. Eros seria aquele amor irresistível que vira o seu mundo de cabeça para baixo. Essa é a flor É dessa roxa. palavra que vem a figura do Cupido. Na mitologia grega, Eros era o deus do amor, um rapaz irresistível, tipo um padre Fábio de Melo, só que com a permissão divina para passar o rodo. Ele andava por aí voando, flechando, sarrando, uma loucura. Já a Filia seria um amor muito mais calmo, daquele tipo que você sente pelo padre Marcelo Rossi. Ei, irmão, eu te amo. Como amigo. Aristóteles recomendava a gente basear as nossas relações nesse tipo de amor, porque Eros tem asas, ele vai embora. Já a filia é muito mais duradoura. E por último, Ágape. Esse é muito interessante porque seria o amor pela imperfeição, quando você enxerga as falhas de alguém e mesmo assim decide amar essa pessoa, porque você se Esse importa seria o com amor ela. verdadeiro. O cristianismo usa muito esse termo para se referir ao amor que Jesus sentia pela humanidade. No contexto mais secular, seria aquele sentimento que a gente nutre por personagens quebrados, como por exemplo BoJack Horseman, ou então BoJack. o Arthur do Red Dead. Enfim, então esses são alguns dos vários tipos de amor que os gregos falavam. 2500 anos depois, e aqui estamos nós, com uma única palavrinha michuruca para definir Ludos todo o viajantes. universo de emoções. Mãe, eu te amo. Luna, eu te amo. Foda-se. É, eu Átila. não te amo tanto. Eu te amo também. Ou seja, então existe muito amor para pouca linguagem. Só que não para por aí, essa é só a cereja do bolo. Primeiro, o que exatamente é o amor? Como a gente determina? Alguns vão dizer que é algo construído, alma gêmea, monogamia, casamento. Tudo isso seria uma grande invenção do romantismo, e por isso a gente sofre, porque muita gente não se encaixa nesses padrões, e nisso há uma quebra de expectativa. E um sofrimento. Outros, porém, vão dizer que a resposta está na biologia. O amor seria nada mais que um mecanismo evolutivo, um truque que a natureza criou para juntar as pessoas e garantir o futuro da espécie. É possível. Ao contrário do que muita gente Não. pensa, essa hipótese não implica, de maneira nenhuma, que o amor se resume ao macho e uma fêmea. Porque Muito é pelo possível. contrário, o ser humano é um animal social. Nossa espécie evoluiu Uma no espécie contexto de das tribos. evolução O amor, genética. como uma expressão variada e coletiva, faz todo sentido biológico. Tanto que isso está presente em várias outras espécies. Enfim, seja uma construção ou algo que está no DNA, uma coisa é certa: o amor começa no cérebro. Assimilar isso é fundamental, porque permite a gente quebrar esse dilema É em do 3 coração. grandes vertentes: neurociência. Pois é, velho, essa história, né, de que tipo assim, não, é no Relaciona ao coração, vem no coração. coração. Que coração? Coração serve pra bobear o sangue, mais Cabeça, nada. véi. E às vezes ele serve pra parar. E doer, às vezes, de É. ansiedade. Não, não é nem o Só. coração, é, nem o coração, é o peito, né, que É. dói, eu não sei, velho. Não sei. Revolução, yo, e cultura, yo yo yo. Real. A soma desses 3 tópicos responde tudo. Por que a gente sofre? Por que o amor acaba? Por que a Gabriela Prioli não responde às minhas DMs? Tá tudo aqui. Então bora lá. Pô, Neurociência, yo! Nosso cérebro é especialista em atribuir significado onde não existe. Começa na própria linguagem. Veja só, as palavras que estão saindo da minha boca agora não passam de ruído. São só sons, vibrações no ar. Isso viaja até o seu tímpano e o seu cérebro transforma em pensamento. É uma coisa tão maluca que através desse sistema eu consigo inserir na sua cabeça uma ideia completamente nova. Por exemplo, imagina o Faustão no Parque Ibirapuera perseguindo cachorros com uma serra elétrica. E jogando Nossa, Pokémon Go na outra mão. Caraca. Ele vai me fez imaginar isso. Caso você seja uma pessoa normal, é provável que você nunca tenha imaginado isso antes. Mesmo assim, a sua mente consegue visualizar a imagem. Tudo isso através de palavras. Tadinho, cachorro, Faustão. Agora, esse sistema não se resume à linguagem, ele vai além. Por exemplo, observe essa imagem.
Você deu, tipo, Alguns significado. retângulos é o que basta para sua mente criar uma história. De alguma forma ela deduz. É um Esse carinha bullying. aqui está sendo acanhado pelos outros. Aham. Pode parecer bobo, mas até onde a ciência sabe, não existe nenhum outro animal capaz de criar histórias com tão pouco. Ou seja, o cérebro humano está constantemente criando ilusões e Não, buscando essa frase significado aqui pouco. é fake demais. Ou seja, o cérebro Muito perfeito, né? Não é Tem possível, como não. não. Esse trem. Não. humano está constantemente criando ilusões e buscando significado, até mesmo onde não existe. Vejo carinho Isso em levanta tudo que é uma questão lugar. interessante. Sim. Até onde podemos confiar no que a gente sente? É verdade. Num estudo feito em 2005, cientistas analisaram os cérebros de pessoas apaixonadas e eles descobriram uma coisa interessante. O amor está muito mais para uma alucinação do que para uma simples emoção. Quando a pessoa ama, no caso desse experimento, quando ela vê a foto da pessoa amada, o cérebro entra num estado de transe. Ocorre um efeito muito semelhante àquele causado pela cocaína. Bem-estar, falta de apetite, euforia. E eu juro que eu não estou exagerando, essa é a conclusão do estudo. Se apaixonar tem o Que mesmo isso? efeito no cérebro que usar uma droga pesada. Ué? Que horror. Isso explica por que o amor deixa a gente tão bobo. Drogas estimulantes Por isso que o amor agem é uma nos droga. centros de prazer do cérebro, diminuindo o limite para que eles sejam disparados. Ou seja, você sente prazer muito mais facilmente, não só com a substância, mas com tudo. Por isso, para uma pessoa apaixonada, realmente é como se o mundo ganhasse cores. Isso também explica porque é tão difícil tirar alguém da nossa cabeça. Superar uma pessoa é como superar um vício. Inclusive, os efeitos são os mesmos: melancolia, abstinência, vontadinha de ter uma recaída. Então perceba que aqui, nesse campo da neurociência, já dá Caramba, pra gente deixa eu concluir pensar algumas nisso. coisas. O amor, no seu estado inicial, é um estímulo que distorce a realidade. Como todo estímulo desse tipo, ele perde a força conforme o tempo passa. A razão vai voltando e a gente começa a enxergar a coisa de um jeito menos florido. Luna, ultimamente você tem estado tão distante. Não vou mentir pra você, você é muito gatinha. Mas só isso não basta, eu preciso que Nem você te ama seja mais. sincera. Você ainda me ama? Acho que não. Isso é um não. Não. O que determina essa relação? De um ponto de vista científico, por que o encanto do amor não dura para sempre? Para responder isso, a gente precisa ir para o próximo Tá. nível dessa discussão. Mas Evolução. o amor de Pausa, pô. o amor, assim, pelo filho, é um amor que só cresce. Será que só cresce? Eu fui abandonado pela minha mãe. É. Adulto. Complexo, Adolescente para ali. ver aí. Não é só cresce. Yo! Em algum momento do passado, um dos nossos ancestrais decidiu ficar de pé. Vamos chamá-lo de Proto-Enzo. Essa adaptação trouxe uma série de mudanças positivas. Oh, Por exemplo, Enzo. as mãos de Proto-Enzo ficaram livres para ele lascar pedras, criar ferramentas, massagear os mamilos do Proto-Miguel. Tudo isso, porém, teve um preço, e quem pagou foram as fêmeas daquela época, ou seja, as Proto-Valentinas. É assim que você pretende inventar a roda? Calma, amor. Eu posso explicar. Nossa história está acabada. E o que é história? Sério, não sei o que é isso. Para sustentar o peso da coluna, a pelvis precisou ficar mais estreita, e nisso o parto humano se tornou muito mais difícil. Por exemplo, uma lhama dá à luz em 2 horas, no meio do mato, sem anestesia. Dançando. Já o parto humano pode levar até 24 horas, e mesmo com a medicina moderna, Da lá foi 26. Não foi Ia ser 26. muito mais, é verdade. Não, foi mais. Foi mais, não, mas é, você nem. Foi quase 30. É. Ó, E ainda não deu a luz. Não, foi 30 horas. E Era não deu a 24 luz. horas. Teve que ser cesárea. ainda existe o risco de vida. Para contornar esse obstáculo, a seleção natural passou a favorecer Não, o só o nascimento primeiro, segundo já foi prematuro. cesárea, Porque veja só, marcado. o problema do parto humano é a cabeça do bebê. Ela é enorme, parece um mini crack. Crianças que chegavam ao mundo mais cedo tinham menos chances de ficarem entaladas no buraquinho da vida. E nisso houve uma pressão para Buraquinho da vida. de ficarem entaladas no buraquinho da vida. E nisso houve uma pressão para que o tempo de gestação humana diminuísse. Essa mudança foi Isso eu tô engenhosa, ligado. mas ela gerou um novo problema: crianças subdesenvolvidas.
Nossa, que horror, Não sei se vocês velho. perceberam, mas para quem se considera o animal mais inteligente, as nossas crianças não são exatamente as mais aptas. Elas não Que é duram. o que eu falo pra Laura, gente. É o único... Criança de 2 meses chorando por 10, 15 minutos sem você saber o que é. Eu virava pra Laura e falava, Laura, se a gente estivesse na selva, Morre não dentro de tinha 2 um segundos. predador que não ia ter ouvido a gente. Saca? Tipo, 30 anos você vai criar o seu filhote e ele ainda não vai conseguir viver sem você. 30 anos. Isso é completamente O contra-evolutivo, seu filhote. cara. Tá ligado? Isso é muito contra-evolutivo. Não faz o menor sentido, velho. Não é? Ser É tão muito dependente. bizarro, velho. E o Laura não tem como. Até hoje Como que a que eu gente não não dá aceito isso. conta de uma criança de 2 meses, a gente não entende por que ela tá chorando. Não... Pô, chora em silêncio aí, mano. Inteligente, Sei lá, as velho. nossas crianças não são exatamente as mais aptas. Elas não durariam um segundo na natureza. Por exemplo, um bebê lhama chega ao mundo e dentro de 2 horinhas já consegue ficar de pé. Não fica pra Em trás, 6 meses brother. ele faz dancinhas e se você se aproximar muito, que ele cospe na sua cara. Em 1 ano, ele já explorou metade do Machu Picchu. Talvez tenha até consumido alguns cogumelos tóxicos. Enquanto isso, em todo esse período de tempo, a criança humana mal está dando dormindo. seus primeiros passos. Sendo que, durante todo o futuro visível, a existência dela vai se resumir a um único pedido. Malinha. Eu não entendi. Eu também não. Malinha. Manhã. Ah, manhã vem me limpar. A um único pedido. Malinha. Amanhã vai me limpar. Nossa, velho. Enfim, mas Bosta. como diria Nietzsche, famoso Literalmente, Brisa, que bosta. o recém-nascido que não me destrói, me fortalece. É. Graças a essa ineptidão das Nossa. crianças humanas, houve uma pressão evolutiva para que 2 indivíduos se unissem, pelo menos por tempo suficiente até os bebês deixarem de serem mini otários. Isso explica porque a fase mais intensa do amor dura de 2 a 4 anos. Também explica porque a gente se derrete tão fácil diante de traços que lembram um neném. Nosso cérebro foi programado para proteger os cuidar e indefesos, criar, porque né? de fato eles são Olha muito lá. indefesos. Por último, explica por que o amor se manifesta de maneiras tão diferentes. Tem a ver com a natureza do Homo sapiens. Nós chegamos ao mundo com um cérebro mal formado e flexível. Isso permite a assimilação de muitos conceitos. Inclusive, a infância humana é a mais longa entre os primatas. Isso está diretamente relacionado Pensei que à era nossa 21, não. inteligência. Só um minuto. Por isso, É, você 21 pode anos, ter 25, 2 né? indivíduos humanos que no nível biológico são muito semelhantes, mas que acreditam em coisas completamente diferentes. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Cultura. Yo, yo, yo. Até tela, onde a tela, você a acha tela. que a cultura influencia? Foi mal, as suas foi mal, opiniões? É interessante porque a gente costuma subestimar essa relação. Perder nada, perder nada. Por exemplo, digamos que o Faustão se divorcie e te convide para um jantar romântico. Bora. Conversa vai, conversa vem. Você percebe que há muito mais por trás desse homem do que ele revela na televisão. Uma pessoa articulada, sensível, exótica. Parece uma noite Articulado ele mágica, é até que demais. ele faz uma revelação. Ah, Coloco meu, brincadeira bicho. Esqueci de dizer uma coisa. conte. Espero que você não se importe. Ah, É que eu sou um grande fã da culinária coreana. O que estamos comendo aqui hoje, isso que você acabou de colocar na sua boca, é carne de cachorro. Por um instante você acha que é uma Vacilo, véi. pegadinha. Mas aí você se lembra que, de fato, saiu no jornal. Nos últimos meses, o Faustão esteve tudo faz envolvido com umas sentido, está coisas tudo muito estranhas. conectado. Sem contar que dentro do seu prato tem um pedaço de coleira. Meu Deus, velho. É seguro Não, aí dizer foi mal que, feito nesse com o momento, cachorro. para muita gente, o date com Faustão estaria arruinado. O que é curioso porque não existe uma diferença prática entre carne de porco, de vaca ou de cachorro. O sabor talvez mude, mas todos são mamíferos. A repulsa que alguém pode sentir é um conceito 100% cultural. Assim como na Índia, a maioria das pessoas jamais comeria carne de vaca. Da mesma forma, o conceito de amor varia drasticamente de cultura para cultura, pessoa Você vê, ó, para aqui, esse bicho tá com 4, né, esposas. É. Bem diferente. pessoa. Isso pode acontecer consciente ou inconscientemente. Talvez daí que venha tanta confusão. Tem gente que passa a vida inteira tentando se adequar à monogamia e não consegue. Também tem quem coloca uma expectativa imensa nesse ideal do romantismo. E quando as coisas não saem como esperado, a pessoa entra num espiral de sofrimento. Quase como se Ô, falhar tem no amigo, amor, velho, que entre tipo, o aspas, bicho se fosse perdeu, sinônimo- assim, porque não aguentava mais ser solteiro, velho.
Lembra? Ah, sim. E eu, mano, cara, calma, tá ligado? Novo. Fica de boa, velho. Que desespero é esse, velho? E Se a gente, acalma. querendo ou não, mas a gente foi culpado de muita coisa com os nossos amigos. Eu e o que a gente se encontrou muito cedo. Então a gente já foi morar junto, aí os amigos já ficavam. E eu? Quando a gente teve filho, teve amigo que ficou. Caraca. Caramba, velho. E eu, quando E a eu vou gente ter teve filho? idade, né? Com 26, 27. A gente bugou muita gente. É estranho isso. De E falhar não, na gente, vida. calma, tudo no seu tempo. Para essas e tantas outras dores, a gente pode encontrar consolo na filosofia. Muita gente precisando de um O consolo livro aí, hein? Por que Amamos, do Renato Nogueira, ele oferece uma perspectiva muito interessante. O amor enquanto diplomacia. Porque veja só, muito se fala sobre a namorei a comunicação primeira vez com dentro 18. de um relacionamento. Mas do que adianta falar quando você não se sente ouvido? É aqui onde entra o conceito da diplomacia. Considerando tudo que a gente viu até aqui, a conclusão que dá para tirar é que um amor nunca vai ser igual ao outro. Porque o que a gente chama de amor, na verdade, é um universo de variáveis. Nesse contexto, a pessoa que a gente ama não seria a nossa alma gêmea, e sim uma estrangeira. Ela tem a sua própria cultura, costumes, linguagem. Amar, então, teria a ver com hospitalidade. Imagina que você está recebendo um estrangeiro na sua casa. Um bom anfitrião não impõe seus costumes, nem serve carne de cachorro sem antes consultar a outra pessoa. Um bom anfitrião tenta entender o hóspede e faz um esforço para que ele se sinta em casa. Esse esforço, obviamente, tem que ser recíproco, afinal estamos falando sobre o encontro de duas culturas. Para outra pessoa, você também é um estrangeiro. É, O grande truque da paixão é que ela camufla essa realidade. tenha bebês. Quando o amor está recente, cria-se a ilusão de que a pessoa que a gente ama é um espelho. O reflexo não é perfeito, mas é muito familiar. É como se aquela pessoa fosse entender a gente em qualquer circunstância. Mas isso é uma ilusão. É Por uma razões sim. biológicas e evolutivas, esse efeito não dura para sempre. E quando ele acaba, é muito comum a gente achar que a outra pessoa mudou. Só que muito provavelmente isso também é uma ilusão. O que mudou, na verdade, foi a nossa percepção. Quando passa a euforia da paixão, de repente fica claro Peraí. que quem está na nossa A Inventa tela. de frente ter filho aí, não é um inventa de ter filho aí, reflexo, nem tira a e tela, sim um não. estrangeiro. De repente fica claro que quem está na nossa frente não é um reflexo, e sim um estrangeiro. Por isso, não existe futuro sem diplomacia. Por exemplo, você se sentiria em casa com alguém que não fala a sua língua? Digamos que você faça um esforço para A gente entender a conseguiu, cultura né? dessa pessoa, mas ela não demonstra o menor interesse pela sua. Não, É, aí não. Quando você foi o que chora, aconteceu. ri, canta, ela simplesmente não entende muito bem, porque você faz tudo isso no seu idioma. Ou seja, de um ponto de vista existencial, é como se você estivesse só. Uhum. Aqui cabe a grande questão. Você seria feliz a sua vida inteira falando sozinho? O amor enquanto diplomacia é um conceito poderoso, porque ele nos lembra sobre a hora de ir embora. Se você não se sente em casa numa relação, talvez seja a hora de se mudar. E sim, mudanças são assustadoras, mas a solidão dentro de um relacionamento é muito pior. Todo like é uma forma de amor. A Sabe aquele inscrição grupo aqui no também, Facebook? gente. Queria reclamar. É uma coisa bem jovem, eu não sei se todos vão saber. Eu realmente nem sei porque eu estou lá, porque eu não sou mais tão jovem assim. Mas enfim, eu queria reclamar que esse vídeo aqui deu muito trabalho. É um dos vídeos mais complexos do canal. Eu queria explicar como o amor funciona É difícil usando ciência, mas quanto mais eu lia, mais criar, a coisa né? ficava complexa. E aí quando eu vi que não, o roteiro estava enorme. Caso você queira se aprofundar nesse tema e dar uma forcinha pro meu trabalho, eu recomendo muito esse livro aqui do Renato Nogueira. De todo o material que eu li, é um dos mais interessantes. Ele vai mais pro lado da filosofia e é maravilhoso. A escrita é muito leve, muito acessível. Ele usa vários exemplos de como o amor se manifesta nas mais diferentes culturas, incluindo as indígenas. Você pode comprar Legal. clicando no link da Amazon que eu vou deixar aqui embaixo. Sendo Vai lá, que galera, no vídeo uma parte vai original. pro canal. E ao Leiam. contrário do amor, esse link é eterno. Então, mesmo se você estiver aí no futuro, pode clicar que vai funcionar. Que seja eterno enquanto dure, meu brother. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado em dobro se você puder compartilhar com a sua paixonite. Não adianta disfarçar. Eu sei que você tem uma paixonite. Então,
Por que você clicaria num vídeo sobre amor se você não tivesse? Ai, cara. E caso você seja um anjo, né? Porque existem anjos nesse planeta, além de Eros. Você pode ajudar o meu trabalho diretamente, com 3 reaisinhos. Em troca, você ganha acesso a um podcast de filosofia. Eu peço essa ajuda porque o YouTube não está nem aí para minha existência. Esse vídeo aqui, por exemplo, provavelmente vai ser desmonetizado, só porque eu falei sobre romance e reprodução. Não pode, qualquer coisa minimamente adulta Tá difícil, corre o né? risco de ser cortada. Então, se você puder dar uma forcinha, com 3 reaisinhos, muito obrigado. Ajuda, né? Para saber mais, é só clicar aqui na tela. Apoia-se /Luz Viajante. Então, Você crianças, achou que amor fosse só um sentimento, mas amor é um sentimento, tá ligado? Mas é muito mais que isso. Mas tenham calma. Tenham calma. Na minha visão, amor ele é muito comprometimento, mano. Muito, muito. Comprometimento. Tá ligado? Até a próxima.